Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amém. Como é que vocês estão? Estão bem? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Vamos meditar aqui mais um pouquinho na palavra de Jesus, amém. É uma passagem muito boa lá em Timóteos, né? A passagem de Timóteo, Deus vai falar conosco, o primeiro capítulo lá em 1 Timóteo, capítulo da passagem do capítulo 6. Oh, glória a Deus. 6 e versículo 6, vamos meditar no versículo 6, no versículo 10, aí vamos meditar no 11 e no 12. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus queridos. Peço já em nome de Jesus que deixe aí seu joinha, se inscreva no meu canal, receber todas aí, sempre quando eu postar o vídeo, chegar no seu canal. Amém, meus queridos? Vamos meditar aqui na palavra do Senhor Jesus. Oh, glória. 1 Timóteo capítulo 6. Vamos ver o que Paulo vai dizer aqui para Timóteo. Louvado seja Deus. Mais grande ganho a piedade com contentamento. Aleluias. Aí aqui no versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Nessa cobiça alguns se desvia da fé e se trapassaram a si mesmo com muitas dores. Eita, Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, vamos meditar aqui um pouquinho nesta palavra. Aleluias. O que é que ela vai dizer, né, no meu devocional, que eu tenho todos os dias uma palavrinha para nós hoje. Louvado seja Deus. Todos os dias a gente tem uma palavra. Esse livro ajuda muito a gente meditar na Bíblia e passear também nas escrituras de Deus. Glória a Deus. A paixão, amado, a paixão da sua vida. Aleluias. A paixão da sua vida é o tema da passagem de capítulo 6 de Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo aqui ele está dando um conselho para Timóteo, porque Timóteo estava ali começando o ministério dele, então ele não poderia se apegar com essas coisas, com essas cobiças de dinheiro ali. Então assim, Paulo ele está dando um conselho para o servo do Senhor, que esse conselho, meus queridos, serve para mim e você hoje, tá entendendo? Olha o que é que vai dizer aqui. É assim que devemos sentir sobre a perigosa paixão pelo enriquecimento, e não há nada de errado com o dinheiro, pois apenas um meio de troca. Paulo exorta aquele que deseja enriquecer e cai em tentação, em armadilha. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Em muitos desejos tolos e nocivo que leva à ruína e à destruição. Louvado seja o nome do Senhor. Esse desejo, amados, que Paulo está falando sobre o dinheiro, a cobiça ao dinheiro, nós não podemos vacilar nesta área. Não é que ele esteja dizendo aqui que é errado você ter dinheiro. Até porque para a gente sobreviver aqui na terra, nós precisamos de trabalhar, nós precisamos pegar no dinheiro, com certeza, tá entendendo? Só que Paulo está aqui avisando a Timóteo que ele não seja, tá entendendo? Que ele tome cuidado com a cobiça com o dinheiro, né? Com as ofertas que o povo dá, que se apresenta, tá entendendo? Então aqui vamos ler aqui. Olha, leva à ruína, à destruição,
A fortuna é apenas um gatilho para se obter mais e mais. Em vez disso, devemos buscar, louvado seja o nome do Senhor, a justiça. Paulo diz, você deve buscar primeiramente a justiça, aleluia, a justiça, a devoção e também a fé e o amor, a perseverança e a mansidão. Essas virtudes crescem em nós à medida que as perseguimos e pedimos a Deus. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, meus queridos, que à medida que a gente vai buscar a presença do Senhor e a presença do Senhor está em nós, nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Qual é a justiça? A justiça é a gente viver na verdade, é a gente praticar a verdade, é a gente não se comparar com essas pessoas que procuram riqueza na terra. Amém? Tá entendendo? Aí aqui ele vai dizer, ó, em vez disso, devemos buscar a justiça, aleluia, e a devoção e também a fé. A fé, você também não pode perder a fé. Meus queridos, você não pode perder a fé em Jesus. O amor, perseverança e a mansidão. Essa virtude cresce em nós na medida que as perseguimos e pedimos a Deus. Tá entendendo? E crescer em nós à medida que perseguimos e pedimos a Deus. Que o forme em nosso interior, dessa forma que asseguramos a profunda satisfação que buscamos em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, assim, Paulo está dizendo assim, como você pode desenvolver atitude, aleluia, que torne mais parecido com Jesus. Ou seja, a gente tem que se formar, desenvolver atitude, que o povo venha ver Jesus em nós, tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí agora aqui, esse livro aqui meu, né, ele fala dessa forma. Aí agora aqui a gente vamos aqui direto para a Bíblia, né? Porque ali é um devocional, mas ele leva também para a Bíblia. Só que aqui você vai entender melhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vai dizer aqui no versículo 11, ó, mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a paciência e a mansidão. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo aqui, ó, Timóteo, tu foge dessas coisas, viu? Timóteo, tu foge da aparência do mal, tu foge dessas coisas aí que leva você a pecar na cobiça do dinheiro a Deus, né? Porque assim, aqueles que procuram riqueza na terra, Paulo vai dizer na palavra dele que é um tolo, porque a nossa riqueza, meus queridos, temos que ser no céu e não aqui, né? A Bíblia, numa passagem, vai dizer que o coração do homem, quando ele está, o coração do homem que está aqui na terra, louvado seja o nome do Senhor, né? Se está buscando as coisas da terra, ele vai estar com as coisas da terra. Então nós devemos pôr nosso coração nas coisas do céu, tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui ele vai dizer, olha, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor. Tá entendendo? Aí ele diz aqui, ó. Olha o que é que significa as coisas. 6 coisas que o homem de Deus deve seguir, né? Que na passagem de Paulo. Nós vamos aqui, ó, aprender por meio desse texto sagrado sobre 6 coisas que o homem de Deus deve seguir: a justiça, a piedade, a fé, o amor, constância, mansidão. Aqui temos também foge e implica ação contínua. Ombreiro deve sempre fugir do pecado e temos segue também, implica ação contínua. O ombreiro deve seguir continuamente os valores espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo quis dizer assim, não é que é pecado o dinheiro, mas que você não venha cobiçar muito. Porque se você tiver muito demais, você pode achar que não precisa mais de Deus. Tá entendendo?
E a cobiça, amado, é pecado. É pecado a gente procurar riqueza aqui na terra. Nós temos que ajuntar riqueza no céu. Ou seja, com amor, com perseverança, com mansidão, com paciência. Louvado seja o nome do Senhor. Aí seguir a justiça. Seguir a justiça é um sentido teológico. Justiça é tudo aquilo que é correto. Né? Paulo vai dizer que tudo aquilo que é correto, justo, verdadeiro, portanto, seguir a justiça significa praticar o que é correto, justo e verdadeiro. Aleluia. Lá em Deuteronômio 16, 20, Moisés também escreve, dizendo: a justiça, somente a justiça seguirá para que viva e possua a herança e a terra que te dará o Senhor teu Deus. Louvado seja Deus. Para você conseguir a terra prometida, né, como Deus prometeu àquele povo ali no deserto, você tem que seguir a justiça, a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Tá entendendo? Aí aqui ele diz: a justiça, somente a justiça seguirá para que vivas possui a herança e a terra que dará o Senhor teu Deus. A Bíblia afirma que o Senhor ama os que seguem a justiça. Aleluia. Aqui é um conselho que Paulo está dando. Paulo aconselha também novamente a Timóteo dizendo: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé e o amor e a paz. Aleluia. E com os que com o coração puro invocam o Senhor. Aí aqui lá em João 3:7, o apóstolo João também escreve dizendo: filhinhos, aleluia, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, e assim como ele é justo, aleluia. Quem pratica a justiça, amado, é justo. Então nós temos que fazer igual a Jesus, louvado seja Deus. Porque João está dizendo aqui que quem pratica a justiça, ele é justo. Louvado seja o nome do Senhor. Seguir a piedade. A piedade é definida como um amor, respeito, aleluia, pelas coisas de Deus. E a compaixão pelo sofrimento alheio. A dedicação, apego à religião que segue Paulo. Paulo está dizendo a Timóteo que mostre dedicação, apego ao ministério. Louvado seja Deus. Nós temos que se apegar, amado, aleluia. A religião de Paulo qual é? A religião de Paulo é seguir a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Para que eu e você vimos cuidar do nosso ministério, nós temos que estar no padrão que o Senhor quer. Seguindo na justiça, andando na verdade. Louvado seja Deus, com mansidão, temperança, amor ao próximo, eu ter misericórdia do próximo, ter piedade é igual a ter misericórdia do próximo. Louvado seja o nome do Senhor, para que a gente venha seguir a justiça, é andar no caminho reto, no caminho estreito, que é o caminho que a gente toma. Louvado seja Deus, aleluia. Aqui ele vai dizer, por quê? Paulo ainda afirma a piedade para toda proveitosa, tendo promessa da vida presente do que há de vir. O apóstolo Pedro nos aconselha também, vivemos em santo procedimento da piedade. Aleluias. Aí aqui, seguir a fé. Apesar de o escritor sagrado definir fé como, a fé é a fundamental das coisas que espera e das provas que não se vê, das coisas que não se vê, mas que se não vê, né? Louvado seja Deus. As provas das coisas que se não vê, mas o significado da fé é muito mais abrangente. Seguir a fé significa guardar, defender a nossa crença no Evangelho de Cristo. Aqui, fé é todo o conteúdo da verdade que cremos. Timóteo deveria seguir tudo aquilo que ele havia aprendido, nos que ele tinha crido. Aleluia! Ou seja, Timóteo ele tem que guardar, principalmente a fé, amado, porque a fé é a fundamental das coisas que a gente não vê, mas é as coisas firmes que a gente espera, tá entendendo? Então nós temos que guardar a fé, porque muitos estão
se afastando da presença do Senhor porque perderam a sua fé. Porque quando a gente se afasta de Jesus, é porque eu não tenho mais fé naquelas coisas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo, ele aconselha eu e você, aleluia, guardar a nossa fé. Louvado seja Deus. Paulo já havia aconselhado Timóteo dizendo: este mandamento te dou, meu filho, Timóteo, que segundo a profecia que houve acerca de ti, milite por ela, boa milícia, conservando a fé e boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Ou seja, ele está dizendo que muitos rejeitaram a fé, viu? E daqui lá em 1 Tessalonicenses, apóstolo do gentio, né, ainda nos aconselha dizendo: conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Aí lá em 2 Timóteo capítulo 4 e 7, Paulo havia conservado a sua fé até o fim, né? Dizendo, deixou o seu exemplo dizendo: combati um bom combate, né? Combati um bom combate, acabei com a carreira, guardei a fé e devemos guardar a nossa fé até o fim. Amados, receba a fé em nome de Jesus. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá entendendo? Paulo, ele dá um conselho aqui, aleluia, para Timóteo. Para Timóteo fugir dessas coisas mundanas, dessas coisas que atraem a cobiça ao dinheiro, a cobiça de eu querer ser mais rico, a cobiça de eu querer ter muito dinheiro, muita coisa. Não adianta de nada. A Bíblia vai dizer, amados, que tudo isso é ilusão. Nós devemos ajuntar riqueza no céu e não na terra. Muitos estão, querendo riqueza na terra, mas não estão nem imaginando que eles têm uma alma. Quando morrer nesse corpo aqui, você tem uma alma no seu corpo. Então, para onde é que você vai? Porque, amados, eu quero dizer a vocês, né, em nome de Jesus, que no céu ninguém vai entrar com bagagem. Do jeito que você veio, você vai voltar. Você veio nu, você vai voltar nu, sem nada. Amém? Seguir o amor. O amor, amado, é uma coisa que pouco a gente vê na humanidade em geral. Pouco. Mas eu digo a você que se você tiver a direção de Deus, você vai vencer todos os obstáculos. Não é à toa que Jesus diz na palavra dele: eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Ou seja, tenha ânimo, tenha bom ânimo. Porque eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que Deus vai dizer, Jesus vai dizer aqui através de Paulo? Olha. O amor possui um significado bem mais profundo do que imaginamos. Existe o amor divino e o amor paternal. O amor maternal e o amor fraternal, o amor conjugal e outro tipo de classificação dada ao amor. Porém, quando Paulo aconselha Timóteo a seguir o amor, significa amar com intensidade a Deus. Tá vendo como é sério? Minha amada, meus queridos filhos, em nome de Jesus, você tem que amar o Senhor com todas as suas forças. Amar o Senhor acima de todas as coisas. A expressão é essa. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Você não pode deixar o dinheiro tomar o seu coração. Tem o Deus do dinheiro. Você não pode adorar o dinheiro e deixar Deus de lado, não. Não é pecado você ter dinheiro, mas é pecado você idolatrar o dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Tá entendendo? Então você tem que ver e sair o que é que está acontecendo. Você tem que ver o que é que está acontecendo que está tirando você da presença de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos ajuntar riqueza no céu e não na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Tá entendendo? E Deus aqui, ó, Deus ao próximo, Timóteo não poderia deixar que o seu amor pelas coisas de Deus se esfriasse. Amado, Paulo está dizendo aqui, ó, que Timóteo não é para deixar esfriar de jeito nenhum o amor que ele tem pelas coisas de Deus.
E muitos, meus queridos, eu quero dizer a você aqui, debaixo do sangue de Jesus, muitos estão esfriando para as coisas de Deus, para o que Deus tem para ele. Estão esfriando na oração, estão esfriando na busca, estão esfriando na santificação, nas consagração, estão esfriando em meditar a palavra de Deus. Não estão tendo mais, porque quando a gente fica frio espiritualmente, a gente não tem vontade de fazer nada para Jesus, a não ser de ficar deitado, prostrado em cima de uma cama, ou então ficar no nosso mundinho. Tá entendendo? Quando a gente esfria espiritualmente, a gente não quer nem ir para a casa do Senhor, amados. Sabe por quê? Porque a carne, ela fala mais alto na sua vida. Então isso aqui é um alerta para quê? Para que eu e você não viemos esfriar nas coisas com Deus, no nosso ministério, nas coisas espiritual, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui é um alerta que Paulo está dando a Timóteo. Timóteo, não se esfrie. Não deixa que o dinheiro venha te tomar. Não deixa que nada afaste você do teu ministério. Oh, glória a Deus. Tá entendendo? Aqui, ele vai dizer, lá em 2 Timóteo 1:7, Paulo, ó, desperta a Timóteo, dizendo, ó, tá vendo? Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus, ele deu um espírito a gente de fortaleza. Amado, o espírito de fortaleza. Aleluia. Esse espírito, ele pode todas as coisas naquele que fortalece, que é o Todo-Poderoso. Que o Espírito é o quê? O Espírito Consolador. Que quando ele partiu, ele disse ali a seu discípulo, eu vou, mas o meu Espírito Consolador, ele vem habitar em vocês. É preciso que eu vá para poder ele vir. Eita Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele vai dizer, ó, o apóstolo Paulo escreve também dizendo, ó, conserva o modelo da sã palavra que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Timóteo tinha aprendido muito com Paulo, então Paulo ele manda dizer assim, ó, conserva, aleluia, aí se limpa igual a que eu estava conservando, que eu batei um bom combate, aleluia, tá entendendo o que Jesus está dizendo? Aqui ele vai dizer, olha, em Cristo, aí Paulo ainda ora para que o nosso amor aumente, dizendo, ó, o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, para com todo, como também nos para convosco. O amor deve ser recíproco entre o pastor e a ovelha. E aqui, ó, e Pedro também fala, 1 Pedro capítulo 4 e 8, Pedro também escreveu dizendo, mas sobretudo tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecado. Meu amado, quando a gente fala nessa passagem, eu vou dizer agora a você, nós temos que viver. Primeiro, eu vivi já essa experiência de perdoar a gente, entendeu? E amá-la por perseguições. Eu já passei por isso. Se eu estou falando é porque eu já passei. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus venceu por mim. E eis-me aqui, louvado seja Deus. O amor, amado, ele cobre a multidão de pecado. Oh, glória a Jesus. Para a obra do Senhor fluir na sua vida e o seu ministério, você tem que amar seu próximo como a si mesmo. Você tem que aprender a liberar o perdão, tirar a mágoa. Eu tinha muita mágoa, meus queridos, no meu coração, e Deus foi trabalhando na minha vida. O Senhor, ele fez uma limpeza tão grande dentro de mim, meus queridos, que hoje eu posso dizer a você que meu olhar para as pessoas que me feriram é diferente. É um olhar de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Tá entendendo? O olhar de Cristo, que não era ela, era o inimigo através dela. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia vai dizer, amado, que o nosso inimigo é nós mesmos. A luta todos os dias, a carne contra o espírito. Né? E o inimigo das nossas almas, meus queridos, é o que? É o nosso adversário espiritual. O inimigo das nossas almas não é minha irmã e não é meu irmão.
Louvado seja o nome do Senhor. Isso que Deus colocou dentro de mim. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Tá entendendo? Isso aqui é um conselho que Paulo tá dando. Que simboliza Timóteo, eu e você hoje. Né? Louvado seja Deus. Tá entendendo? Então a gente tem que guardar a nossa fé. Não deixar ninguém roubar a nossa fé. Né? Aleluias. E Paulo diz, ó, Pedro também diz, ó, escreveu dizendo, mas sobretudo tende diante do amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecado. Aleluia. E o amor, amados, você suporta tudo, entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Aí a paciência, vamos ver o que, ele vai dizer com a paciência, ô glória. A constância é definida como ato de perseverar, você tem que perseverar, viu? Aleluia. Persistir, seguir, aleluias. Seguir, constância significa ter perseverança, persistir. Oh, glória a Deus. Persistência, paciência, seguir, constância e ser perseverante, persistente, paciente, incessante, inalterável. Aqui, ó, o ombreiro cresce mesmo em meio à perseguição e tribulação. Oh, glória a Jesus, tá entendendo? O ombreiro cresce em constante, em perseverança, em tribulação e perseguição. Amado, é na perseguição e na tribulação que a nossa fé aumenta. Aleluia. E que eu e você tem mais intimidade com Deus. Você sabia disso? Nas horas que eu mais passei perseguição na minha vida, aleluia, foi quando Jesus me levantou novamente de novo. Aumentou mais ainda a minha fé. Tá entendendo? Aleluia. Oh, glória. E palavra maravilhosa, meus queridos. Perseguições e tribulação. Aí aqui lá em 2 Tessalonicenses 3, capítulo 3, e versículo 5, Paulo escreve dizendo, ora, o Senhor caminha ao vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Tá entendendo? Aleluia. Aí Paulo escreve, ó, dizendo, ora, Tito dizendo, os velhos que seja sóbrio, graves, prudentes são na fé. E no amor e na paciência. Aí lá em Salmo, Davi vai dizer, ó, o salmista mostra a sua constância, aleluia, dizendo, por ti tenho sido sustentado, ele falando para Jesus, desde o ventre tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe, o meu louvor será para ti constantemente, aleluia. Davi se declarando para o Senhor, aleluia, tá entendendo? Aí aqui seguir a mansidão. A mansidão é definida como brandura. A brandura de gênio, idole pacífica. O ombreiro precisa ser bravo contra o pecado, porém manso para com as pessoas. Oh, aleluia. Nós temos que ter mansidão, viu? Aí aqui lá em Números 12:3, a Bíblia afirma, era varão Moisés manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés, ele era manso. Eita, Jesus. Eu imagino Moisés, o povo ali, atribulando Moisés ali, né? Que Moisés chegou até a bater na rocha em vez só de triscar. Ou seja, ele se virou, mas ninguém viu que ele tá virado. Mas ele todo mansinho ali. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a palavra do Senhor é tremenda, viu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus disse, ó, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Oh, glória. Aí lá em Mateus 11:29, ó, Jesus nos deixou o seu exemplo de mansidão, dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, eita. Humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. E as ovelhas espera a brandura e mansidão de seus pastores, não ignorância, descontrole, temporalmente, Tiago também fala lá em capítulo 3 e versículo 3, Tiago também diz, ó, escrevo dizendo que dentre vós
é sábio, inteligente, e mostre pelo seu bom trato e as suas obras e mansidão, vi sabedoria. Oh, glória a Deus, aleluia. Tá entendendo, meus queridos? Olha, fugindo do pecado segundo os valores e virtude espiritual da justiça e da piedade, de fé, do amor e da constância, da mansidão, o ombreiro está a obter preparado para exercer toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor, tá entendendo? Nós temos que estar encaixado nisso tudo aqui, meus queridos. Louvado seja Deus. Por quê? Porque é um conselho que Paulo está dando ali a Timóteo, para Timóteo não se contaminar. Porque Timóteo estava começando ali o ministério dele, louvado seja Deus. Então, para a gente estar encaixado no ministério do Senhor, nós devemos fugir da aparência do mal, devemos fugir do pecado, devemos fugir das práticas, devemos fugir das picuinhas, devemos também não se apegar ao dinheiro, porque a gente devemos, assim, a gente usa o dinheiro, mas a gente não devemos procurar riqueza também na terra, porque a palavra do Senhor vai dizer que muitos ali, ó, perderam sua fé e perderam sua salvação. Por quê? Porque se apegaram com as riquezas na terra. Isso é tolice, tá entendendo? Então, assim, a gente não devemos colocar o dinheiro em primeiro lugar na nossa vida, vaso, tá entendendo? É pecado você cobiçar mais e mais e mais. Porque se eu recebo muito, eu vou gostar que saiu muito daquela fonte, eu vou querer de novo, tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, aquele que bota o seu dinheiro, os seus objetivos em primeiro lugar acima de Deus, ele está pecando contra Deus. Amém, meus queridos? Fique com essa passagem em nome de Jesus e medite nela, que você vai entender ela bem direitinho, se você não entendeu, né? Nessa expressão que eu senti no meu coração de dar esta palavra. Não esqueça de deixar o seu legal, amados. E ore por mim, que eu oro por vocês. E aqui eu vou orar agradecendo a palavra e agradecendo a vida de vocês a Jesus. Pai querido, Pai amado, aqui estou diante da tua presença. Senhor, eu quero te agradecer, Paizinho. Quero te pedir já nesse momento, meu Deus, não deixa, Paizinho querido, Pai, não deixa que nós viemos crescer para mim tornar, Paizinho querido, uma pessoa, Jesus querido, insensata. Não deixa, Jesus. Pai, não deixa que eu venha, aleluia, não deixa que eu venha se tornar, aleluia, semelhante, Paizinho querido, aleluia, às coisas mundanas. Pai, eu quero ser tornada a Ti, Jesus. Eu quero ser parecida contigo. Paizinho querido, abençoa também Teu povo. Nos ajuda, Senhor, a se espelhar em Ti, nessa terra. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, aleluia, a praticar o que o Senhor tem nos ensinado. Nos ajuda a praticar a Tua palavra, Senhor, que está escrita. Pai, nos ajuda, Senhor, a se fortalecer. Aumenta a nossa fé, nossa esperança. Nos dá os frutos, Pai, do Teu Espírito Santo para as nossas vidas. Para que a gente venha viver, Jesus, uma vida, meu Pai querido, voltada para Ti, completamente como o Senhor manda, Pai. Eu quero te pedir, meu Deus, neste momento, por cada vida que passar, Senhor, por este canal, Senhor. Abençoa, dá força, vai tirando o desânimo, vai tirando a frieza, Pai, vai capacitando e fica conosco, meu Deus, até o fim, Senhor, de todas as coisas, Pai, para que a gente venha, Senhor, da glória, a chegar um dia e olhar para a Tua face, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente sentir, meu Deus, todos os dias, meu Pai querido, a Tua presença, Senhor. Pai, eu quero Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, meus amados, viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.